um prazer estar aqui, ajudando a comemorar os 60 anos do Luiz. E quando o Luiz Henrique me convidou para fazer uma palestra, a primeira reação, puxa, mas eu estou um tanto afastado aí da computação gráfica, não tem uma coisa tão interessante, por exemplo, quanto a que o Diego acabou de apresentar aí para o público. Mas depois falei, não, eu posso falar sobre algo que diz respeito às coisas que eu tenho feito mais recentemente, que é principalmente iniciativas ligadas ao ensino da matemática, inclusive nesse curso que a gente criou lá na Fundação Getúlio Vargas, de Matemática Aplicada, que tem valores parecidos também com os do Visgraph, quer dizer, lá uma espinha dorsal lá do nosso curso são os cursos que a gente chama de modelagem matemática, que eu acho que como o Jonas falou lá na palestra de abertura, o que norteou desde sempre o Visgraph. Então, eu falei, não, então vou falar sobre algo que não é diretamente ligado a um trabalho feito no Visgraph, mas que tem, de uma certa maneira, de maneira simples, o espírito das coisas que sempre foram feitas no Visgraph. Então, vocês veem ali o logotipo da Olimpíada Brasileira de Matemática, que ele, aí um pouco mais em destaque, né? Ele foi criado em 1998, quando a Olimpíada Brasileira de Matemática entrou numa nova fase, que foi a fase que passou a contar com apoio do CNPq e ganhou a dimensão que tem atualmente. Então, o conceito aí desse símbolo era pegar emprestado a ideia dos anéis olímpicos, mas dispostos de uma maneira que fosse matematicamente rica, tá? De uma maneira não trivial de colocar esses anéis, né, de tal maneira que eles tangenciassem o círculo interior e o exterior e fossem tangentes entre si, se fechando aí nessa figura. E, por acaso, em 2016, eu precisei revisitar esse símbolo, porque o site da OABM foi reformulado, tá? E aí a gente teve o mesmo problema que teve na época, tá? De que esse símbolo, esse desenho, tá? Não dá para ser feito com os instrumentos usuais de ilustração. Quer dizer, se você tenta fazer esse símbolo, digamos, ponto de partida é começar com um círculo interno, começar com um outro círculo que seja tangente aos dois, tá? E depois colocar outros que sejam tangentes, e aí o que acontece é isso que está aqui, quer dizer, a figura não se fecha, tá? Então, a impressão que isso dá é que você não pode escolher esses três elementos, o círculo interno, externo e esse aqui, de maneira arbitrária. Na verdade, a gente vai ver que a chave está no interno e no externo. Esse aqui pode ser colocado de maneira arbitrária, sim, a partir dos outros dois. Então, esse logotipo ele não pode ser criado facilmente usando, digamos, CorelDRAW, Illustrator, tá? Ou outro programa off-the-shelf assim, de desenho. Tá? E aí uma anedota também relativa a essa criação, tá? É que os designers que estavam criando esse símbolo, que criaram toda na verdade, o aspecto gráfico para a nova OABM, lá em 1998, tá? Eram dois alunos da ESG, na verdade. Tá? Uma delas é a minha enteada, que foi orientada pela Noni, que é a mulher do Luiz. Tá? Então, tem relações aí que extrapolam também o aspecto matemático aí do problema. Então, esse logotipo, dinamicamente, ele é complicado de ser feito, e se a gente quiser, ver se eu acho aqui, versão dinâmica, né? Então, a versão dinâmica está ilustrando aquilo que eu falei, quer dizer, a posição
inicial daquele primeiro anel é irrelevante. Em qualquer posição que você o coloque, a figura, se fechar para uma posição, vai fechar para todas as posições. Tá? E esse é um fato, quer dizer, não é matematicamente extremamente sofisticado, mas não é trivial. Tá? Não é uma coisa que possa ser feito sem conhecimento matemático. Tá? E isso norteia muitas das coisas que são feitas no VisGraph. Tá? Você ter a matemática, as ideias matemáticas, como o farol aí que norteia para onde a pesquisa é feita, para onde as aplicações são levadas. Então, pergunta para o auditório, como fazer isso? Qual é a matemática relevante? Como é que a gente constrói, tá, aquele logotipo estaticamente e dinamicamente? Qual é a palavra mágica aqui? Inversão. Tá? Quem é que falou? Inversão. Vinícius, como ex-aluno do VisGraph aqui, matou a charada. Tá? Então, a maneira como esse logotipo é construído é usando inversão, que é uma transformação do plano, né, definida desse modo. Então, para cada ponto do plano, você associa um outro ponto sobre a mesma semi-reta, de tal maneira que o produto desses segmentos seja sempre constante. Está ligado a gente pode escrever isso aí em termos de inversão no plano complexo. Né? É o inverso do complexo tomado conjugado dele, tá? Mas dá exatamente essa construção. E aí, a coisa que permite que essa construção seja útil para essa propriedade, para esse logotipo, é essa propriedade. Que se você tem um círculo e usa como centro de inversão um ponto que não pertença ao círculo, o resultado é um outro círculo. E acrescentando, se você aplica isso a dois círculos concêntricos, o resultado continua sendo um par de círculos, mas não mais necessariamente concêntricos, que permite fazer aquela figura. E a razão é muito simples. Tá? Então, observem o que acontece quando eu considero aqui este círculo, tá? E o ponto P' obtido como o inverso de P. Eu vou considerar esse segundo ponto, que é a interseção dessa reta, a segunda interseção dessa reta com o círculo. Então, como esses dois pontos P e Q estão sobre o mesmo círculo, esse produto OQ vezes OP, tá, é constante, a potência do ponto O em relação a esse círculo. Tá? Por outro lado, OP vezes OP' é constante porque eu estou realizando uma inversão. Então, quando eu faço a razão OP' sobre OQ, eu vou ter, multiplicando em cima e embaixo por OP, no numerador eu tenho a constante de inversão, e no denominador eu tenho a potência do ponto O. E esse quociente é constante. Então, moral da história, o círculo que eu obtenho é transformado do círculo original por homotetia. Mas a homotetia não é fazendo a correspondência com P, e sim com o segundo ponto de interseção aqui dessa reta. Tá? Então, isso mostra que essa propriedade de inversão mantém a figura circular, tá? E é fácil verificar que, porém, que se você aplica isso a círculos concêntricos, o resultado são dois círculos, mas não necessariamente concêntricos. Então, essa é a maneira como o logotipo é construído. Tá? Então, você parte de uma figura simétrica, então você pega dois círculos concêntricos, e no próximo slide a gente vai ver que é fácil determinar qual é a razão entre o círculo interno e o externo para que isso possa ser feito. Tá? E
aplicamos uma transformação de inversão. Tá? Então, o resultado de aplicar essa transformação de inversão é que os círculos permanecem círculos, essa transformação de inversão é injetiva, então os números de pontos de interseção permanecem o mesmo, ou seja, os pontos de tangência permanecem valendo, só que agora esse círculo e o externo deixam de ser concêntricos na figura obtida. Tá? Então, a chave toda é partir de uma figura em que o círculo interno e o círculo externo estejam na razão correta para permitir colocar o número de círculos que você quiser aqui. Tá? No caso do símbolo da OBM, são 5, mas, na verdade, isso pode ser feito com uma quantidade arbitrária de círculos. Né? Então, a relação que a gente tem entre os raios do círculo é dada aqui, né? Porque, então, qual é a razão que tem que ter entre esses raios? Então, nessa figura, esse ângulo é reto, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, a distância de O até esse extremo é o raio maior, essa distância daqui até aqui é o raio menor, e esse ponto é o ponto médio desse segmento. Então, a abscissa dele vai ser R mais R sobre 2. Tá? Da mesma maneira, quando a gente calcula qual é o outro raio que a gente vai usar? R menos R sobre 2, onde é que está isso aqui? Onde é que está o R menos R sobre 2 aqui? Deve ser esse aqui, né? Por que que isto é R menos R sobre 2? Eu juro que eu sabia. Porque esse segmento é o raio do menor que está aqui, né? Está aqui. Então, daqui até aqui eu tenho Rzinho, tá? Daqui até aqui eu tenho Rzão. A diferença Rzão menos Rzinho é esse diâmetro, e ele é a metade do diâmetro. Tá? Então, e esse ângulo aqui é exatamente a circunferência dividido por 2n, e isso vai dar, então, essa relação que permite determinar como eu devo escolher esses raios para garantir que a figura original seja assim. Tá? Então, para qualquer centro de inversão, você vai ter uma configuração como essa. Tá? Então, então, as observações são, primeiro, que a configuração só depende da relação entre Rzão e Rzinho. Depois que você fixa essa relação, você pode posicionar, tá, os círculos antes de serem invertidos em qualquer posição. Tá? Isso permite que a gente faça aquela animação. Tá? Então, o logotipo em si pode ser apresentado, tá, aí de muitos modos, tá? E permite, então, que seja bastante fácil construir aquela versão animada aí que eu mostrei. Tá? Então, aí para terminar, né, eu acho que esse trabalho é um exemplo singelo, bastante simples aí, tá, da interação, tá, entre uma expressão artística, aí, uma expressão gráfica, que para ser executada necessita, tá, de ser amparada numa ideia matemática, não uma ideia extremamente sofisticada, tá, mas uma ideia não trivial. E a outra coisa, né, é que ter esse conceito, né, ainda que fosse possível, de uma maneira, tentativa e erro, construir lá esse logotipo, né, o fato dele ser apoiado nessa ideia matemática permite ampliar o conceito aí do logotipo além da ideia inicial. Tá? Então, a ideia inicial era formar, tá, a configuração aí dos anéis, mas
explorasse a ideia matemática aí que está por trás, permitiu, por exemplo, essa versão animada aí do logotipo. Ok? Então, é isso aí que eu tinha para falar.